Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET e Claro. E hoje no programa Universo Cultural estamos com o convidado Guilherme Hornke, ator, diretor, produtor e preparador de elenco. E também fez uma participação muito especial no grande filme Vó África, em busca de velhos trilhos, né? Dirigido pelo nosso tão conhecido Nando Ramos. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, eu comecei no Vó África na equipe de figurinos, né, na assistente de figurinos com a Angelita e a Mari. E ao percorrer do nosso trabalho, na pré-produção ainda, surgiu a oportunidade de ganhar um papel. E o Nando me presenteou com esse papel e foi muito legal. Foi assim, na semana que ia começar as gravações, começou numa sexta-feira e na segunda ele me presenteou. E aí foi um desafio muito legal, muito legal. Tive a honra de dividir a cena com gente muito massa. O Flávio Dornelles, que é a pessoa que eu trabalho. Nosso queridíssimo Flávio Dornelles. Trabalho com ele há uns 10 anos por aí. E agora eternizar isso nas telas de um longa, como foi Vó África, foi muito legal. Como é que tu te sentiu nessa grande obra cinematográfica? Demorou pra cair a ficha, né? Comecei a colher esses frutos que eu vim plantando lá atrás e que eu não imaginava. Não imaginava. Quando eu recebi o convite para fazer parte da equipe de figurinos, eu já fiquei extremamente feliz, porque eu queria fazer parte de alguma forma. Já está no meio do filme, do cinema ali, já é. E aí, os bastidores, né? Que eu amo os bastidores, eu acho que é o que torna tudo muito rico. E aí quando falaram, quando a Gabi me mandou o convite, eu já saltitei de alegria, porque eu disse, vou ver os bastidores mesmo, e consegui acompanhar todos os dias. Eu pensei, porque se eu fosse um ator, eu não ia conseguir acompanhar todos os dias. Sim. E acabou que eu fui agraciado com os dois, né? Então eu aprendi muito com eles, aprendi muito. E aí a equipe dos figurinos ali, a gente foi muito feliz mesmo. A Mari e a Angelita, a gente funcionou muito bem, a gente brincava que a gente compartilhava o mesmo neurônio. Porque às vezes um pensava em fazer outra coisa, eu falava, vou fazer tal coisa. Aí a pessoa falava, não, já fiz ou já estou indo lá fazer. E a gente funcionava muito assim em conjunto, fui muito feliz trabalhando lá. Foi teu primeiro filme? Longa, sim. Foi meu primeiro longa. Eu fiz alguns curtas já, muito pelo pessoal da UFPEL, audiovisual, cinema e audiovisual ali da UFPEL. Já fiz um outro com a Malu, que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, e foi um curta também, e eu trabalhei muito nesses todos, aí na verdade foi como preparador de elenco, que é uma função que gosto muito também, me provoca muito, né, que eu tenho que entender todos os personagens, além de entender cada personagem, eu tenho que entender cada ator, saber como cada um deles funciona, para saber qual método eu posso usar com cada um. Então eu faço muito esse trabalho de preparação. Na verdade, o preparo dessa preparação aí, tu vive um pouco de cada personagem ali também. Eu vivo um pouco de cada um, me apego a todos. E é aquilo, né? Às vezes tu vê como ator, tu lê o texto, lê o roteiro, tu já pega muito em tal personagem, na vivência daquele personagem que tu vai fazer, e acaba pegando um certo distanciamento dos outros personagens, principalmente aqueles que criam uma certa rivalidade contigo na obra. Eu, enquanto preparador, não tenho essa possibilidade, que eu preciso fazer todos os personagens crescerem, todos os atores crescerem nos seus personagens. Então é um desafio muito legal que eu... Nós, da TV Com, Universo Cultural, teve a oportunidade de fazer algumas filmagens, né, nos bastidores, e
A gente sente falta, né? Quando terminou o filme, assim, né? As gravações, aliás, aí a gente sentiu falta já. Na última diária a gente já tava, assim, cada corta que tava, a gente tá perto de ser o último corta do dia, de tudo, e a gente já ficava num certo sentimento, assim, a gente já tava mais emotivo, sabendo que era a última diária de todo o longa. É sempre assim. Nos curtas também, sempre, quando chega eu falo, última diária, eu já fico com sentimento de luto, que eu já sei que vai acabar, então eu já fico mais... Mas já tem que pensar, bom, o próximo vai ser assim, porque sempre tem o próximo na gaveta, né? O diretor já sempre tem um plano já, como eu digo, um plano B, já tem um guardado. Enquanto está trabalhando, enquanto a equipe já está conversando, tem um projeto engavetado, vamos, né? E a gente vai se juntando com gente muito criativa, muito talentosa nessa produção também, então... Coisas estão por vir, disso eu sei. Oh, isso é bom, isso é bom. Venha divulgar no meu programa aqui. Pode deixar que eu mando mensagem mesmo. Tá. E esses curtas, quer falar sobre eles? Algum que te chamou mais atenção? Eu tenho carinho por todos, né? Por todos, assim, cada um me pegou de uma forma, de uma maneira. Tem o primeiro que eu trabalhei, que foi... incrível, que eu recebi o convite, que eu até então era só teatro na minha vida, mas a Malu, que trabalhava comigo no teatro, que estava se formando no cinema audiovisual aqui na UFPEL, ela disse, não, Gui, eu quero tu como meu preparador. Aí fui, Guilherme, passei as férias inteiras estudando o que era um preparador de elenco, fui me aprofundando, que aí quando a gente começou os ensaios, eu já me sentia preparado para preparar o elenco, Sim. Né? Então foi incrível, assim, foi com uma turma que a gente já se conhecia todo mundo, a gente já tinha uma sincronia, mas aí o meu trabalho ali foi justamente tirar amigos, né, que a gente era todo mundo muito amigo de teatro, a gente já tinha apresentado coisas juntos, mas tornar uma família que era a história do curta, né? E teve um recentemente que passou num festival também em Garibaldi, que fiquei muito feliz. Eu disse, olha gente, meu primeiro festival como preparador, é o meu primeiro festival, foi bem legal. Teve agora, nesse último semestre da faculdade, eu fiz 3 ou 4 curtas, preparação de 3, 4 curtas, foi agitado. E como é que é a tua preparação para a preparação de elenco? Eu tenho que primeiro estudar muito o roteiro. Estudo, leio o roteiro inúmeras vezes. Converso com o diretor ou a diretora para saber o que ele quer. Às vezes a minha leitura é uma visão, Sim. Mas eu preciso estar em par com a visão do diretor. Eu preciso saber o que ele pensa, o que ele quer. Então, depois dessa conversa, eu parto para conhecer os atores. Às vezes eu participo já da seleção, dos testes, que me ajuda muito, porque aí eu já vou conhecendo cada ator, aí quando já é selecionado, já sei, esse aqui no teste faltou trabalhar isso aqui, então na minha preparação eu já vou encaminhando para isso. Às vezes não tem tese, o ator já é selecionado, o diretor ou a diretora já focado em tal pessoa, então eu vou conhecendo na hora. Mas aí é o que eu falei, estudar o roteiro e entender o que o diretor ou a diretora quer. E vem muitos atores, assim, com, eu digo, o espírito ainda incorporado no filme anterior ou numa peça anterior? Tem, né, os nossos vícios. Os vícios, né, teatrais. Então a gente, às vezes, carrega com a gente. O Boal, que eu amo muito, ele diz que todo personagem vem do ator. Não interessa qual personagem, sempre traz coisas nossas para os personagens. Por isso que nenhum personagem é igual. A gente vai 2, 3, 4 pessoas diferentes fazer esse personagem, sempre vai ser uma coisa diferente. Porque cada ator vai colocar um pouco de si nesses personagens. Então a gente traz vícios, né? Então sempre quando eu pego tal personagem, eu tenho que estudar bastante as características desse personagem e saber o que eu posso trazer do ator. A gente também tem que usar a favor, né, o ator, as características do ator, para dar vida a esses personagens. É um trabalho de
uma data, né? Uns meses, né? O ideal sempre é que a gente tenha esse tempo. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem semanas para trazer, então a gente depende muito da entrega de cada ator, né? Ensaios, muitos ensaios. Eu particularmente gosto muito de, antes de trazer o texto para o ator, para a atriz, identificar o personagem. Então eu faço exercícios pensando na construção desse personagem, para a hora de pegar o texto, a pessoa já saber para onde deve ir. Eu gosto muito de usar esse método, assim. O texto eu pego no segundo, terceiro ensaio. Eu acho que a preparação do ator é bom também no set de gravações, já, porque aí ele já vai se familiarizando ali, né? Faz muita diferença. Faz diferença, né? Diferença. Sempre que a gente tem como, eu peço para os diretores essa possibilidade, porque na hora de gravar eu sinto muito isso aí. Quando consigo ensaiar em set, quando eu tenho muitos ensaios, nos dias de gravações, nos sets, os takes são muito rápidos. São gravados 2, 3 por segurança, porque o ator já está entregue, sabe? Então flui muito rápido. E os que eu tenho menos ensaios, que eu não consigo ensaiar em set, acaba sendo necessário gravar mais takes, porque até pegar, até esquentar, demora. Claro que não depende só do ator, né? Tem questões técnicas, às vezes o som, tem a obra no vizinho, tem um cachorro latindo, um carro, uma moto com um cano barulhento. Então a gente não depende só de um, né? O cinema, a arte em si é um conjunto, não se faz arte sozinho. Então depende de tudo isso, mas eu sinto que tem muita essa diferença no trabalho, quando a gente consegue sair em set, tem mais ensaios. E os curtas vocês gravaram? Tudo aqui pela cidade. Todos aqui na cidade. Não, foram todos aqui, não recordo de nenhum. Esse que levaram foi pro Festival de Garibaldi? Foi? Isso, foi gravado aqui também. Foi no apartamento do diretor e numa clínica, que agora não vou recordar o nome, mas numa clínica que se passava em consultório médico. Então se passava nesses dois cenários e assim, bem... Chegou a concorrer lá, não? Não, recém foi divulgado os participantes. Sim. Então a gente está na expectativa ainda. E o que eu queria que tu falasse para o telespectador, a diferença entre o cinema e o teatro, para você? Bom, é dois universos, né? Dois universos, coisas bem distintas, ao mesmo tempo próximas, assim, que andam de mão dadas, mas são duas pessoas diferentes, né? O teatro é aquela entrega visceral, instantâneo. Tu descobre na hora o resultado, tanto em ensaios como na apresentação, que tu descobre se foi bom, se funcionou ou não no momento que tu fez. Tu vai escutar uma reação da plateia, ou o silêncio da plateia também, a resposta. Sim. E o cinema não. O cinema é aquela magia. O teatro também é extremamente mágico, mas uma magia diferente. É aquela magia que tu faz com as pessoas ali, mas tu não sabe se funcionou ou não até tu ver pronto. Que o teatro tem início, meio e fim. Começa o espetáculo ali e só para no final. O cinema não. O cinema tu pega... hoje a gente vai gravar cena 7h15. A 1, a 2, a 3 vai se cair lá no último dia. Sim. Então a gente não sabe até ver o todo pronto. É sempre uma emoção, né? Mas a ansiedade, a expectativa fica alta. Agora mesmo vamos falar África. Eu tô assim, meu Deus, e vai demorar, né? Porque a gente sempre terminando as gravações, mas eu preciso ver logo. Então tem essas diferenças muito grandes, assim. Fora que no teatro é muito expressivo, né? A gente precisa do nosso corpo. A gente tem que informar. Que eu costumo mexer lá no final da plateia, vai ter uma pessoa que não vai te escutar direito. E vai dizer, fala mais alto. Que pagou, se é de graça ou não, tá ali merece escutar o que tu tá falando, entender o que tu tá falando.
E aí o corpo fala. Então, e o teatro, se tu esquecer uma fala, tu tem que improvisar rapidamente e aquilo tem que se condiz ao, né? Exatamente. E o cinema grava de novo, de pode novo. Repetir, não tem problema. E eu costumo falar muito para os meus alunos ali, e meus colegas de palco, às vezes eles falam, a gente errou tal coisa. Eu falo, a gente errou? A gente fez algo que não estava ensaiado. A plateia percebeu, a plateia sabe o que é, estava acompanhando com o texto. Se a plateia não percebeu o erro, não foi erro. O que importa é o resultado, o que importa é a nossa entrega. Não o que se a gente fez tudo exatamente igual como estava ensaiado. Porque tem muitas adaptações também, né? Sim, exato. A gente tem, eu acho que a gente tem que fazer essas... Tem gente que discorda, né? Mas a gente tem que adaptar os espetáculos conforme o nosso público. Por exemplo, se eu for apresentar algo aqui em Pelotas, possivelmente não vai funcionar da mesma forma que eu apresentar numa cidade de interior, né? Porque lá as pessoas consomem outro tipo de arte, consomem outras coisas. Então, a gente tem que saber adaptar, jogar com cada público. O público que eu apresentar, pegando Pelotas, se eu apresentar aqui na praça, Coronel Pedro Osório, eu não sei exatamente que público eu vou ter, porque está no centro da cidade. É aberto, né? Todos os tipos de públicos aqui da cidade. Mas se eu ir pro meu bairro, pra Vila Princesa, eu já conheço as pessoas que moram lá, eu sei o que elas consomem. Se eu ir para um outro bairro afastado, a Z3, o Sítio Floresta, enfim, eu sei que nesses bairros se consome uma coisa específica. Diferente se eu for apresentar num sarau, por exemplo. Que esses bairros que eu comentei não frequentam sarau, porque não tem oportunidade de ter sarau nos bairros. E a locomoção não deixa as pessoas assistirem. Mas o público é diferente, consome outras coisas. Então eu tenho que saber me adaptar. Então a gente tem que fazer adaptações nos textos, né? E o teatro está sendo... Vocês têm alguma peça em andamento? Sim, temos. A gente recentemente apresentou Nadinha contra o Rei de Fuleró em Rio Grande, que a gente foi agraciado pela Lei Paulo Gustavo, que nos permitiu fazer uma circulação. A gente foi em Pedro Osório, apresentou aqui na cidade também, e foi incrível. Foi incrível essas apresentações, o público muito receptivo, assim. Eu meti que lá em Pedro Osório, por exemplo, só faltou a gente ser recebido com um tapete vermelho, sabe? A gente foi tratado muito bem. Rio Grande também foi muito legal, as apresentações foram muito boas. E Nadinha é uma peça que a gente quer sempre estar circulando, porque é uma comédia política, foi escrita na época da ditadura e foi censurada, só que até hoje se faz necessária, né, pelo texto, pela força desse texto. Então a gente quer sempre estar com ele vivo, sempre. E além de Nadinha, a gente tem o Fonteverruna, que a gente passou pelo edital da SEDAC também. A gente está com sorte, né? Estamos escrevendo bem. Vamos circular, vamos apresentar aqui, no final do ano aqui em Pelotas. Ali por dezembro a gente vai apresentar aqui em Pelotas. E a gente vai também circular, a gente vai para Rio Grande e São Lourenço, que foram cidades atingidas pela enchente, né? Então a gente quer trazer esse abraço para a cidade, levando um pouquinho de cultura. E Fonteverruna é uma peça que foi escrita meados de 1600 ali, e se passa no vilarejo de Fonteverruna. Esse vilarejo realmente existe até hoje, e todo ano lá na Espanha é apresentado um festival, e essa peça, uma vez por ano, é apresentado também. E aqui em Pelotas, trazendo aqui para Pelotas, o Walter Sobreiro Júnior, há 40 anos, apresentou em festival, ganhou prêmios com essa peça, com essa montagem. E então o Flávio, que participou como ator na época, né, nessa montagem, ele resolveu trazer essa peça, dessa vez ele dirigindo, para a gente reviver a nossa história, né, a história do grupo, da companhia. Na época o grupo tinha outro nome, o Desilab, hoje é a Cias em Caras de Teatro. Então o Flávio resolveu trazer essa peça de volta para a gente apresentar e
e um pouquinho da história, né? O comendador, que seria responsável por proteger a vila, na verdade é um tirano, né? Comete loucuras, excessos, e a vila resolve responder, tipo, se proteger para a sobrevivência deles, né? Então é uma peça bem legal, bem legal. A gente está ensaiando ela, tá bem... Quer falar sobre o teu personagem, teu papel? O meu personagem, ele é o alcaide da vila. Ele é o ancião que, sabe, que as pessoas respeitam sempre antes de qualquer decisão. Procuram ele para saber, porque ele tem idade, então ele tem vivências, as pessoas respeitam isso. E ele é um dos que responsável, a vila espera isso dele também, por responder, conversar com o comendador sempre, cada excesso que esse comendador faz. Eu espero que o alcaide, o Esteban, vá até o comendador conversar. Olha, acho que tu está pegando pesado, né? Só que o comendador escuta ele mesmo, né? Sim. Então tem isso, é um dos que mais tem confronto com o comendador. Não é o principal, vou deixar a curiosidade aí, na expectativa. Mas é um personagem bem legal. Estreia legal. Quando já? A gente não tem a data certa, mas vai ser em dezembro. A gente vai escolher um dia de dezembro para estrear esse espetáculo. Só aqui em Pelotas ou por... Não, a gente vai para Rio Grande. Ah, para Rio Grande. Mas aí a gente vai conversar ali, mas vai ser para ano que vem. Janeiro, fevereiro, e São Lourenço também. Agora está reabrindo, né? O Teatro 7 de Abril ali também seria interessante, né? A gente está bem ansioso. O Guarani também, que é famoso, muito famoso aqui. A gente tem um grupo de teatro ali no Guarani também, que é o Grupo Oficina, dirigido pelo Flávio, Grupo Oficina de Pelotas, dirigido por ele, eu também sou o assistente de direção dele ali, que a gente saia toda segunda e quarta no Guarani. Então é um privilégio, imagina, poder fazer oficina, brincar de fazer teatro. Sim. No Teatro Guarani, é bem legal. E qual é a tua expectativa para essa peça, assim? Alta. A gente está bem ansioso. É um texto difícil, né? O linguajar dele. Então a gente está se dedicando bastante, está ensaiando bastante. Então, para fazer acontecer e dar o destaque merecido, né? Porque passou pelo Walter, ganhou o prêmio, agora está com nomes do Flávio, que também ganhou prêmios. É uma peça do meados de 1600. Todo ano na Espanha acontece esse festival, se espera por esse festival. Então a gente está com uma expectativa bem alta. E para as escolas, vocês levam também algum trabalho? Sim, fazem trabalho? Nesse projeto da SEDAC também a gente aprovou o Cabral, a Esquadra Cinemal, que é uma comédia que traz o Cabral vindo ao Brasil com seu fiel escudeiro. E traz de uma forma cômica, conta a história de uma forma um pouco cômica ali, que é interpretado pelo Jeff e pelo Johan, incríveis também, incríveis, maravilhosos, e eles são responsáveis por levar, através do nosso projeto, esse espetáculo às escolas, que a gente abraçou a Vila Princesa, a C3, a Doquinhas, tem mais alguma que me fugiu agora, mas é um bairro descentralizado para justamente, né, levar cultura para esses bairros que não costumam ter a oportunidade de receber a cultura por difícil acesso, né, que é difícil levar e trazer. Ainda é meio fechado, né, eu acho um pouco aqui. Eu criei esse programa, né, Universo Cultural, e eu tô vendo que eu consigo divulgar, né, a arte, né, pela cidade, e vejo que os atores, atrizes, os meus convidados conseguem divulgar os seus trabalhos. Eu acho importante, achei importante a minha contribuição. Não, é muito, porque senão se limita só às redes sociais. E é difícil o alcance na rede social, né? É bem complicado, complexo. Então esse canal aqui é muito importante, né? Essa circulação de divulgação é muito importante mesmo. Eu quero que tu fale sobre as outras peças também. Além de Fonte Verruna, eu estou montando A Pequena Sereia e o Fundo do Mar.
É um espetáculo, dessa vez não é com o Flavinho, é um espetáculo da Isadora Martin. Ela tem um estúdio de dança, então vai ser um espetáculo com dança e teatro. Ela abriu o estúdio dela esse ano, participou de um festival em Arroio Grande, o Festival de Dança de Arroio Grande, e primeiro ano dela como professor já trouxe alguns prêmios para ganhar prêmios em primeiro lugar, então tá, a dança mesmo tá linda, eu vi pelo YouTube e fiquei emocionado, foi assim, merecido o reconhecimento que ela está tendo. E ela gosta muito de juntar o teatro também, então ela me convidou, e tem mais alguns amigos nossos, para trazer a parte teatral dessa história. Então eu faço o Tritão, né, o pai da Ariel, e vai ser dia 1º de novembro no auditório do Sicredi. É às 8 horas, o portão abre às 19. Os ingressos vão começar a ser vendidos no sábado. Antecipados pode ser com a diretora, ou podem me chamar também na rede social. E que antecipados sai R$35, na hora vai estar 40, né? Pouca diferença, mas... Quiser deixar o convite para os telespectadores, fica à vontade. Claro. No dia 1º de novembro, vamos estrear A Pequena Sereia e o Fundo do Mar, no auditório do Sicredi, às 20 horas. Os ingressos pelo Instagram da Isadora Martin, @Isadora Martin, ou pelo meu, @Artigui. E o teu personagem, como é que tu consegue lidar, assim, sai de um, vai para outro, tem toda uma preparação? Tem. Assim, eu costumo falar que quem faz arte não pode ser normal. Tem que pirar um pouquinho na batatinha, porque agora mesmo eu tô estudando os 2 textos ao mesmo tempo, né? E eu tô com sorte até que eu só tô com 2, que tem épocas que eu tô com mais, assim. Como é que tu consegue lidar? Como é que tu diferencia? Tu tem que se entregar muito e saber separar. Agora eu tô em tal espetáculo, eu não posso confundir vícios de tal personagem com o outro, assim. Porque o meu Nadim, por exemplo, é um personagem que a gente está desde 2018, que eu tô com esse personagem desde 2018, e a gente passou um ano, de 2018 a 2019, ensaiando só essa peça, só essa montagem. E a primeira vez que a gente saiu desses ensaios, eu começava assim, né, um personagem que eu começava assim e terminava ele assim, que o meu personagem ele é mais curvadinho, mais assim, e isso aqui eu não percebia. Aí o Flávio falou: tu percebeu o que tu fez? Eu, não. Olha como tu terminou, como que tu começou? Aí eu fiz, como que tu terminou? Aí eu me dei conta. Então a gente tem que ter muita disciplina e se vigiar muito, né, pra não trazer um personagem pro outro, assim. E ainda mais quando são personagens semelhantes, aí fica mais perigoso ainda da gente trazer esses vícios. Tu comentou que tu já tinha, em outros espetáculos, outras peças, tu já chegou a ensaiar vários personagens diferentes. Bom, até às vezes até numa mesma montagem. Teve um espetáculo infantil que eu fiz uns 3 ou 4 personagens numa mesma montagem. Então tu tem que estar sempre muito atento. Como é que foi? Foi incrível, porque apresentar para criança é uma maravilha, assim. Tu sai, não importa quantos personagens eu fiz, eu saio do espetáculo renovado, assim, porque criança é automático. Teatro já é uma energia automático. Pura, né? Muito. Então, e aí no final eles vêm te abraçar e dei autógrafo. Sabe? Eu fiquei tipo, gente, nunca imaginei na vida eu ia dar um autógrafo. E também pediram. Fiz uma entrevista, sabe? Eu fiquei. Ela pegou o celular na hora: posso te entrevistar? E tu vai dizer, não, como? Sim. Pode, pergunta o que tu quiser. E aí tem aquelas perguntas cruéis, né? O que é teatro pra ti? A gente foge dessa pergunta porque é difícil responder. Mas pra ele, a criança quer saber. É saber. E a gente tem que responder. Então foi incrível, assim, essa agora da Pequena Sereia, que também é um espetáculo infantil, é muito legal.
É muito legal, porque já nos ensaios, e a gente nunca sabe o que espera, né? A criança é muito automática. Na hora foi lá e fez. Então, já nos ensaios, a gente, imaginando as crianças, a gente já se diverte muito, torna muito leve, é muito bom. Então, eu vou te fazer a pergunta agora. O que é o teatro para ti? Teatro, para mim, é emoção, sabe? Óbvio que precisa de técnica, mas sem emoção tu não faz nada, não chega a lugar nenhum. Tu não passa do segundo ensaio. Tu pode até chegar no segundo ensaio, mas passar do segundo tu não passa. Tu precisa entender as tuas emoções e que cada momento no teatro, né, cada espetáculo, cada momento, cada segundo que tu está fazendo teatro, tu precisa entender o que isso te transforma. Tu precisa entender que tu vai ser transformado e tu vai transformar. Então é uma magia de pura emoção. E o que é o cinema para ti? Cinema também é emoção, ele pega mais a técnica, mas se tu não andar com a tua emoção do lado, tu também trava, tu não aguenta, porque é muita energia, é muita intensidade, principalmente nas diárias, quando você está gravando, é muitas questões, muito detalhe, né? Uma equipe muito grande. Tu não faz cinema... É uma família, eu digo que a cinema é uma família, né? Se torna ainda o teatro também. Teatro também, porque é mais visceral, né? Mais intenso. Então a gente ama e se odeia na mesma intensidade. Às vezes, de um segundo pro outro, a gente olha pra pessoa pelo convívio, você não aguenta mais olhar pra sua cara. E a pessoa diz, eu também não. A gente vira as costas e já tá querendo se abraçar, porque é uma família, muito bom, muito legal. E eu tenho muita sorte nos grupos que eu faço parte, nos 2 grupos, porque a gente é bem isso, uma família, a gente se entende, a gente se escuta, se ajuda, a gente se respeita, a gente vê, o limite do fulano é esse aqui, como que eu posso ajudar? Então a gente se ajuda muito. Tem o respeito que com o Flávio, que é nosso diretor, né, a mamãe, a grande mamãe da gente, mestre, e aí entre nós atores a gente se respeita muito também, a gente se ajuda muito. A gente, hoje o fulano vai até aqui porque é até aqui, então eu não vou ultrapassar esse limite dele. Então a gente se entende muito nos 2 grupos que eu faço parte, é muito uma família mesmo. Você ministra aulas também? Também, eu dou oficinas de teatro ali no grupo Sem Caras, uma turma variada, acho que o mais novo que a gente tem agora tá com 11 ou 12 anos, mas começou com a gente com 9, então já tá com a gente um tempinho, e 50 e poucos anos. Então, uma turma bem variada, bem surtida. A gente tá com uma turma de média 30 pessoas ali, tá uma turma grande também, a gente ministra eles. E tem uma grande diferença para dar uma aula para uma criança de 12, que é uma adolescente, né? Criança. É uma criança. Para alguém de 50, né? A forma que tu fala, os exercícios que tu pode ministrar, que às vezes o que eu ministro para crianças ali não vai funcionar com um adulto. E vice-versa, tem exercício com um adulto que eu não posso de jeito nenhum ministrar para criança, independente da idade, não funciona. Ultrapassa o processo. Então tem que saber o que vai funcionar numa mesma oficina, o que vai funcionar para todo mundo. Então é um desafio. Mas não é junto, é separado as idades. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. É um desafio bem grande, assim. O Flávio me jogou no furacão, eu já estava com ele há um tempo, né? Trabalhava com ele já há alguns anos. Aí ele diz, semana que vem você vai fazer uma oficina para nós. E eu, passei a semana inteira, né, preparando, eu gosto muito de papel e caneta, né, então anotava ali, esse exercício aqui não vai funcionar, e fazia, refazia, cheguei, na hora, nada funcionou. Eu tive que adaptar na hora os exercícios, a sorte que eu já tinha essa vivência, né, e tal exercício não funcionou, mas se eu pegar tal outro, aí funcionou, isso tudo na hora, até que eu disse, não, deixa o papel de lado, eu já tenho a base do que eu quero e vamos ver, vamos indo. E aí funcionou, agora o Flávio só chega, nem diz, semana que vem, só diz, faz a oficina pra nós hoje, isso 5, 10 minutos antes de começar.
E eu, claro, mamãe, eu faço. Que emoção ali! Mas eu acho que é assim que funciona o preparo, sabe? A gente só aprende mesmo, pelo menos no teatro, na prática. A gente pode estudar, deve, né, o ator deve ler muito, estudar bastante, mas se não colocar em prática, não vai fluir esse conhecimento que adquiriu. Então é na prática. E o que você gosta mais? A comédia, o drama? Eu estou mais acostumado com a comédia. A comédia. A comédia. O nosso mundo já é tão complicado. Aliás, não é o mundo, é as pessoas que complicam, né? Eu estou num conjunto, comédia, né? Então eu estou mais acostumado com a comédia, adoro a comédia, mas eu reconheço o valor do drama também, né? E eu gosto muito, assim, faço pouco drama. O tempo é diferente de comédia pro drama, mas eu estou mais acostumado com a comédia. Gosta mais da comédia? Estou mais acostumado, eu não vou dar o braço a torcer. Mas eu tenho essa proximidade muito grande desde o início com a comédia. E essas aulas acontecem, quer deixar o convite? Já também? Tem um grupo no IFSUL, que é totalmente gratuito à comunidade, não tem custo nenhum, que é todo sábado, às 2h30 às 5 da tarde. No momento, a gente está com as inscrições fechadas, porque a gente está em final de um processo de ensaios, que a gente vai fazer a nossa demonstração técnica agora, esse mês, dia, se eu não me engano, dia 27, cai no sábado. A gente vai fazer essa demonstração técnica com os alunos, são 3 sketches. O Baal, que é um drama também. Tem simplesmente Shirley, que é uma comédia que se aproxima ali da comédia do absurdo, mas é muito legal, muito legal. E tem o Jogo do Osso, que é uma tragicomédia, que também é bem interessante pelo desandar dela, né? Que começa muito despretensioso, aí no final tem uma mensagem muito forte ali, infelizmente necessária. Não gostaríamos de precisar dar, mas se faz necessária. Então é com uma turma nova, assim. Então no momento a gente está com essas inscrições fechadas por conta disso e porque a gente está com muita gente. Aí não é interessante a gente fazer uma turma com mais pessoas novas, porque vão ser processos diferentes, que cada um vai estar, o pessoal que vai chegar agora, vai ser diferente do processo de quem já está 1, 2, 3 meses com a gente. Mas além disso, a gente tem no Guarani, que é toda segunda e quarta-feira, das 19 às 21. Aí não é gratuito, mas é bem interessante, é um grupo menor tipo, de alunos, mas aí são processos que a gente consegue abranger bem legal. Na tua visão, tu acha que eles vão fazer teatro para seguir carreira ou muitos vão para se desinibir? Para desinibir. Tem poucos que vão para seguir carreira, dá para contar nos dedos, na verdade, quando vão com esse objetivo. Mas a maioria é para trazer um equilíbrio, porque eu, antes de começar a fazer teatro, eu era muito introspectivo, eu era muito quietinho, muito fechadinho, eu não tinha coragem de olhar no olho, eu ficava assim o tempo todo, nervoso. E comecei no CTG, mas logo em seguida veio o teatro na minha vida e me deu essa cara de pau que eu costumo falar. Mas o teatro também ajuda quem é muito extrovertido, né? Quem tem muita energia, ajuda a trazer essa balança, esse equilíbrio. Um equilíbrio. Então ajuda ambos extremos, assim. Então eu vejo muito essa necessidade, assim, de fazer teatro por esses motivos. Eu acho que o professor já vê ali, esse dá, esse não... Não, eu não trago essa diferença. Assim, eu vou muito, eu vejo o processo da pessoa, onde que ela tá, para saber o que eu posso trabalhar com ela, desenvolver ali e conversar com a pessoa, saber quais são os objetivos é muito importante também. Mas aí eu não faço essas, tu quer ser ator profissional? Então vou trabalhar contigo. Não, eu trato todo mundo ali. Se tu quer ser ator profissional, vou ver o processo que tu tá
para começar a te desenvolver a partir disso. Não faz muita diferença de quem quer seguir carreira ou não. Porque já no cinema tem toda aquela história, aquele ali, a pessoa ali vai dar para tal personagem. E no teatro é igual? Tem características que a gente, pensando no conforto do processo de cada ator também, que a gente traz isso no teatro também. Mas o teatro é mais permissivo, né? Permite experimentar mais. Fugir um pouquinho da casinha às vezes, te surpreender. O cinema já é mais específico, é mais cirúrgico, mais preciso na questão de características. Mas no teatro te permite, mas a gente usa também para facilitar pro ator e pra atriz, né? Eu vou deixar um tema livre para ti agora. Eu quero que tu fale o que tu gostaria, assim, sobre a tua carreira. Uhum. O que tu mais... O que tu gosta? O que te levou a tudo isso? O que me levou a tudo isso? Bom, como eu falei, eu era muito fechado, muito quietinho, e a arte foi me puxando de antes da minha vida, mas a arte foi me puxando, me trazendo, e eu fui pegando gosto por isso. Então, quando eu resolvi começar a trabalhar com teatro, que a princípio eu estava muito focado no teatro, eu disse, não, eu quero levar para as pessoas a mesma oportunidade que eu tive. Quero ajudar essas pessoas que são mais quietinhas ou que são muito falantes, eu já vi isso acontecer, a buscar esse equilíbrio, deixar elas confortáveis, independente da situação que elas vierem a passar. Então eu escolhi fazer teatro pensando nisso. Eu não sabia o que me esperava, eu não tinha ideia. Eu me joguei de cabeça. Quando eu resolvi levar o teatro como profissão, eu tive a sorte de já cair nos braços de Flávio Dornelles. Então eu fui aprendendo muito na intuição ali com ele, observando muito o Flávio nas oficinas, na direção. E eu era muito chato, né? Chato no sentido de o Flávio fazer o convite. Quem quiser, eu sempre queria, eu sempre estava disponível, estava sempre disposto. Então, o fato de eu estar sempre acompanhando, sempre do lado ali, observando, eu fui aprendendo muito. E o Flávio percebeu que a minha vontade, né, a minha gana de querer aprender, de sempre precisar estar aprendendo, ele foi me dando espaço, e hoje eu sou o assistente de direção dele e consigo realizar essa vontade minha lá de trás de tornar possível ajudar essas pessoas, sabe? Eu vejo gente, já peguei diversas situações ali no Sem Caras, da pessoa chegar e não querer levantar para fazer. Sim. Sabe? Tipo, muito fechado, uma ansiedade social muito grande. E hoje essa mesma pessoa tá arrasa nos palcos. Assim, não aparece. A gente sempre fala, cara, eu não consigo te olhar e não pensar naquela pessoa que eu tive que pegar na mão numa oficina inteira, te deixar tranquilo, porque nervosismo mesmo. E eu entendo porque passava por isso. Então eu acho que estou seguindo o que o Guilherme lá de trás queria, assim, sabe? E indo muito mais além do que eu imaginei que era possível, né? Hoje já o audiovisual anda de mão dada comigo também, um de cada lado. Não me imagino sem nenhum dos dois mais. Eu antes não pensava no audiovisual porque não tinha conhecimento, não sabia onde podia, se era possível ou não. E o teatro me apresentou para o audiovisual e hoje eu ando de mão dada aos dois. Assim, eu vejo que é possível, tem amplo, várias ramificações no audiovisual que eu posso seguir em conjunto ao teatro. Quer deixar uma mensagem final para aqueles que estão ingressando no mundo lúdico do teatro, do cinema? Eu gosto muito, assim, que eu brinco que eu sigo o conselho da Fernanda Montenegro, que eu fiquei um tempo em ato, sem fazer teatro, sem arte no geral. E aí eu comecei a sentir muita falta. Eu disse, bom, já que eu não tenho aonde fazer, eu comecei a ver muito vídeo, ler muito, e me caiu uma entrevista da Fernanda Montenegro, que ela disse que se tu quer mesmo fazer teatro, desiste.
cortei aquilo e fiquei desiste. Sim. Aí ela disse em seguida que tu desiste. Se tu sentir essa necessidade extrema e isso começar a te corroer, volta. Que aí é o teu lugar, e é o que aconteceu comigo. Então, se tu tem essa vontade de fazer a arte, independente de qual seja, experimenta. Experimenta, faz todas possíveis, vai brincando, te permite brincar. Não se leva a sério. Saiba que é uma coisa séria, mas não se leve a sério. Porque senão tu fica engessado, tu não desenvolve, aí tu te cobra muito e aí tu acaba desistindo. Então não se leva a sério, brinca, se permite fazer, que tu vai achar o que tu realmente gosta. Muito obrigada Eu que agradeço. pela presença. O Universo Cultural e a TV Com agradecem. E obrigada aos telespectadores da TV Com Pelotas, canal 14 da NET.